bom, pode ir lá. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse ano de 2026, nós estamos aqui com o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Como já foi falado pela missionária Patrícia logo no início do culto, ele é sempre comemorado não, ele é sempre feito, é feito esse culto no próximo domingo, logo após a festa de Pentecostes, uma festa judaica. Aonde o texto de Atos, capítulo 4, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 1. E que assim nos diz as Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 1, nos diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão do templo, da guarda, e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecido, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. Amém? Meus irmãos, quando você vai pegar a sua Bíblia e você vai estudar, você vai ler, você vai analisar as Escrituras, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter ali uma biografia, são 4 olhares diferentes a respeito da vida e da obra de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, você vai ver agora o início da igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja no seu início. E no capítulo 4 de Atos, nós acabamos de ler aqui, esses versículos iniciais, nós vamos ver e vamos entender que essa é a primeira perseguição contra a igreja. A Bíblia vai dizer que Pedro e João estavam ali anunciando e falando, ensinando a respeito de Jesus, quando os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus os prenderam. Não os prenderam porque eles estavam cometendo algum tipo de delito, algum crime. Eles foram presos por causa do nome de Jesus Cristo. Por causa do nome de Cristo. E o domingo da igreja perseguida, ele remete a isso. Nós aqui, na América Latina, nós somos uma igreja livre, visto que esse culto está sendo transmitido nas redes sociais. Visto que esse culto, as portas estão abertas, e nós não temos aqui, polícia controlando, meticulando tudo o que nós estamos mencionando, se pode ou se não pode, não há uma censura, porque o 5º artigo da Constituição brasileira nos garante esse direito a culto. Então hoje, aqui no Brasil, nós somos uma igreja livre. E por sermos uma igreja livre, nós não conseguimos compreender o que é uma igreja perseguida. Nós não conseguimos entender o que é uma igreja perseguida. O tema do domingo da igreja perseguida do ano 2026 é fé corajosa no Oriente Médio e no Norte da África. São os lugares no planeta onde nós não temos a predominância da fé cristã. Os cristãos nesses locais, nesse local do mundo, eles são a minoria no mundo. E por causa da sua fé em Cristo Jesus, eles são perseguidos, eles são considerados cidadãos de segunda classe, eles não têm os seus direitos civis respeitados, tudo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Por amarem a Cristo, por amarem a Deus, eles são reprimidos, eles são sufocados por causa disso. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, como eu sempre digo na igreja, você, individualmente, você não é a igreja de Jesus.
você não é a igreja, você é parte do corpo. E quando nós nos reunimos, nós nos formamos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é somente essa igreja local, não é só essa comunidade. São todos aqueles que professam a sua fé em Cristo. São povos de todos, são pessoas de todos os cantos do mundo. São povos das mais diversas etnias, línguas e nações. Essas pessoas compõem o corpo de Cristo Jesus. E eu estava comentando com os adolescentes aqui ontem na igreja, que durante essa semana eu tive uma lesão nesse meu dedo da mão esquerda. E esse dedo tem me incomodado, essa dor, ela tem me incomodado. Vira e mexe, eu estou batendo o dedo em algum lugar e eu venho sentindo aquela dor, aquele pulsar, aquele latejar, tomando medicação, para quê? Para que esse dedo melhore. Mas esse dedo está me incomodando, esse dedo está me tirando a paz. Então veja bem, um membro do meu corpo com dor tem me tirado a paz. Um membro do meu corpo doente tem me dado desconforto. Eu não estou em paz por causa da dor que eu estou sentindo nesse dedo. E da mesma forma nós, como cristãos, nós precisamos sentir a dor dos nossos irmãos em Cristo que são perseguidos. E se você, ao ver, por exemplo, uma pessoa passando por todas essas dificuldades, e você não se compadece com essa pessoa, alguma coisa de errado está com você. O nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo de número 1, por favor, veja bem o que diz, quando Jesus estava sentado-se no monte para ensinar, ele disse assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se, e os seus discípulos se aproximaram dele. Veja só que interessante, os discípulos se aproximaram de quem? Do mestre. De quem poderia lhe passar algo, de quem poderia lhe ensinar algo. E Jesus, no versículo de número 2, ele começa a dizer assim, ele começou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Uma característica de que nós, como igreja, precisamos ter, sermos pobres de espírito. Versículo 4, vai nos dizer também que bem-aventurados são os que choram, pois eles serão consolados. É uma característica que nós precisamos ter, se compadecer com o próximo, sentir a dor do próximo. Isso é uma característica que nós, como igreja, precisamos ter. Se os nossos irmãos no norte da África, no Oriente Médio, estão sendo perseguidos, estão tendo seus direitos restritos, nós precisamos nos compadecer com os nossos irmãos. Versículo de número 5 vai nos dizer assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uma característica que o cristão precisa ter, humildade. Isso faz parte do nosso caráter, isso faz parte da igreja, isso é um atributo indispensável para a igreja. A humildade que a igreja precisa ter, que ela é totalmente dependente de Jesus. Nós somos dependentes dele. Nós estamos aqui no Brasil, em Belo Horizonte, em cidade de Contagem, Minas Gerais, cidade de Contagem, e nós não conseguimos ir até o norte da África ou no Oriente Médio, acolher e ajudar esses irmãos. Mas o nosso Deus, através da sua onipotência, onipresença, ele pode alcançar essas vidas e dar o livramento. Nós precisamos entender que nós somos uma igreja que depende de Jesus. Nós utilizamos os recursos tecnológicos a nosso favor. Nós usamos os benefícios financeiros a nosso favor. Mas a dependência da igreja tem que ser de Jesus, meu irmão. Você precisa depender de Jesus. Em todo momento de sua vida, você precisa reconhecer que você não é nada, porque alguns vão confiar em carros, outros vão confiar em cavalos, mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que deposita sua fé no Senhor e que repousa no Senhor. No versículo de número 6, Jesus vai dizer também que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. No versículo de número 7, Jesus vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão a misericórdia. Vivemos num mundo de hoje em que isso faz falta na raça humana, na humanidade. A humanidade precisa ver a miséria do outro, sentir a dor do outro. E nós não conseguimos ver isso na raça humana. A igreja, como esteia e baluarte da verdade, como representante legal de Jesus aqui na terra, entendam vocês, que não vai ser as Nações Unidas que têm toda a representatividade de Jesus na terra, não.
A autoridade foi outorgada por Deus à sua igreja. Nós, como igreja, somos os responsáveis por levar a mensagem do evangelho a todos os povos, aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus. No versículo de número 8, vai nos dizer que bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Pureza de coração, um atributo que também é indispensável para a igreja. Nós precisamos nos lavar com essa palavra, nós precisamos sermos limpos com essa palavra. Gente, essa palavra precisa nos transformar. A nossa forma de pensar, uma metanoia, uma mudança de pensamento. Porque tem pessoas que elas vão para a igreja, elas frequentam reuniões, elas frequentam cultos, mas elas não são puras. Os seus olhos são impuros, o seu pensamento é impuro, sempre suspeita mal, sempre deseja aquilo que não é dela. E Jesus, ensinando os seus discípulos que se aproximaram dele, ele estava dizendo que a sua igreja precisa ser pura. No versículo de número 9, você vai entender que bem-aventurado são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser aqueles promotores da paz, não os promotores da discórdia, da contenda. Porque existem coisas que Deus odeia, e a sétima que ele abomina são aqueles que criam contenda entre os irmãos. Existem pessoas que elas são excelentes em criar contendas, confusões, fazer futrica, criar um ambiente pesado. Nós precisamos ser transformados pela palavra. E ser transformado é ser um bem-aventurado. E ser um bem-aventurado é ser mais do que abençoado. No versículo de número 10, Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha que interessante isso. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Esses irmãos que são perseguidos, eles têm algo de muito valor a nos ensinar. A igreja perseguida, ela ensina muito a igreja livre. A gente vai dar uma segurada nesse versículo aqui, eu quero que você acompanhe o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, no versículo 27, que eu falo que é o versículo do café. Você nunca mais vai tomar café sem ler esse versículo antes. Veja bem. E ele respondeu: ame ao Senhor Deus com todo o seu coração, coração, de toda a sua alma, alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, café. É o versículo do café. A igreja perseguida, ela tem isso enraizado em si. Ela tem isso enraizado em si. Ela ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É uma característica marcante dessa igreja, porque é uma igreja, são irmãos que não retrocedem. São irmãos que são perseguidos, são mortos, têm os seus direitos ali cerceados, mas eles não retrocedem, eles não voltam para trás. Domingo passado, na parte da manhã, eu trouxe um vídeo onde uma missionária brasileira passou por um período na Ásia e ela relatava de um irmão em Cristo em que ele ficou 26 anos preso por causa de Jesus. Com 20 anos preso, ele recebeu o seu filho na cadeia. Ele só foi ver o seu filho quando era criança. 20 anos depois, ele foi ver seu filho. E seu filho, ele recebeu seu filho na cadeia, ele viu a condição e o estado que o seu pai se encontrava. E ele disse ao seu pai: pai, negue Jesus agora, depois você conserta com ele. E o pai dele, por não negar Jesus, lhe rendeu mais 6 anos de prisão, pelo simples fato de ele não render Jesus, porque é um homem que demonstra para nós, igreja livre, que ele ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. A gente precisa ser um tipo de cristão dessa forma. Não são as dificuldades que vão parar a igreja. Não são o desemprego que vai te parar. Não vai ser a crise financeira que vai te parar. Não vai ser os seus problemas de relacionamento que vão te parar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus Cristo.
Essa igreja primitiva, ela nos ensina muito a respeito disso. Outro detalhe importante, volta lá em Mateus capítulo 5, por favor, versículo 10, onde nós paramos. Versículo de número 11, por gentileza. Então, vai nos dizer assim: bem-aventurados serão vocês, nós, igreja, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Irmãos, quando você abre o seu coração para Jesus, que você o confessa, logo depois você começa a viver uma nova... E tudo que você fizer que não for de acordo com o livro de regra delas, você vai ser um motivo de crítica. As pessoas vão nos insultar por causa de Cristo. O missionário Camilo não está aqui nessa noite, até um abraço para ele, que é aniversário dele, celebrando o aniversário dele. Mas veja bem, nós passamos uma situação bem semelhante de ser insultados quando nós estávamos na cidade de Brasília fazendo um trabalho de evangelismo ali. Sentimos na pele o que é ser insultado, o que é as pessoas falarem, o que é as pessoas tentarem até mesmo nos agredir fisicamente por causa disso. Perseguição a igreja vai passar. Saiba você que por você amar Jesus, você vai ser perseguido. Saiba você que por você amar Jesus, as pessoas vão mentir contra você, vão dizer todo tipo de mal contra você, mas bem-aventurados são vocês por passarem isso. O versículo de número 12 vai nos dizer assim: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Ação tão rápida com as coisas que nós não temos paciência hoje para mais nada. Se você pede um veículo pelo aplicativo e ele demora a chegar, você está conferindo ali no mapa, 1 minuto, 2 minutos, cadê? Não chega, não chega, não chega. Você vai numa loja de departamento, vai comprar alguma coisa, vê uma fila grande, você fica inconformado com aquilo. A fila está muito grande, nossa, que demora. Se você pega o seu telefone e vai abrir um aplicativo e o seu aplicativo demora a abrir, você logo já se irrita, nossa, que demora, não está abrindo um aplicativo aqui, não está abrindo minha rede social. Essa é a geração que nós estamos vivendo, uma geração imediatista com as coisas. E é muito difícil você inserir no coração da igreja de que grande é a nossa recompensa nos céus, porque as pessoas só estão buscando recompensa aqui na terra. As pessoas estão juntando tesouro aqui na terra. As pessoas estão procurando ter suas conquistas somente aqui na terra. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai nos dizer que nós não devemos juntar tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Desculpa, estou falando outro versículo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. É difícil você ensinar para uma igreja hoje, para os irmãos hoje, que a nossa riqueza não está aqui na terra, que a nossa riqueza está no céu. Porque as pessoas só pensam naquilo que é terreno. As pessoas não têm a visão daquilo que é eterno. As pessoas têm dificuldade de entender aquilo que é eterno. Porque se criou-se através do tempo, principalmente no Brasil, através de alguns telepastores, da teologia da prosperidade, que o evangelho é uma forma de você enriquecer. Que o evangelho é uma forma de você conquistar ter suas conquistas pessoais, de você alcançar todos os seus sonhos. Você vai alcançar porque você agora virou crente. Você nunca vai adoecer porque agora você virou crente. Você não vai passar por perseguição, problema nenhum, porque agora você virou crente. E as pessoas acreditam nessa farsa. Eu quero dizer para vocês, volta ao capítulo 5, versículo 11, do Evangelho de Mateus. Eu quero que vocês se alegrem quando vocês forem insultados, perseguidos. Alegrem-se, porque a sua recompensa ela é grande nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês podem ter certeza que a perseguição, a crítica, o olhar torto vai vir para você. Mas voltando para a igreja lá, do norte, que encontra no norte da África, para a igreja que se encontra no Oriente Médio, é uma realidade completamente diferente da qual nós estamos vivendo. Hoje nós estamos reunidos num local, hoje nós temos toda uma estrutura a nosso dispor. Alguns dos nossos irmãos, eles não têm essa disponibilidade toda. A igreja se encontra, às vezes, escondida, no subsolo. Os irmãos são vigiados, são monitorados, porque alguns daqueles líderes, sejam políticos, eles entendem que o cristianismo naquela localidade vai trazer democracia
e que o cristianismo se tornará um problema de segurança nacional. E aí quem sofre na pele são os nossos irmãos. E se eles sofrem, você tem que sofrer também. Você tem que se compadecer da dor dele. Se você não se compadece da dor de um irmão em Cristo seu, sinto lhe dizer, você já morreu por dentro. Se você está andando aqui pela cidade de Contagem e você vê uma pessoa em condição de rua e você olha para ela e observa ela simplesmente como um cenário daquele local, você morreu por dentro. Se você não se compadece com a dor de uma pessoa, você morreu por dentro. Você não nasceu de novo. Você não experimentou do vinho novo. Você não experimentou do aquele Redentor que vive para todo sempre. Você não o conheceu. Os seus olhos estão tampados. Os seus ouvidos estão tapados. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa nascer de novo. Você precisa sentar com Jesus, da mesma forma que ele estava sentado ali, ensinando a multidão naquele Monte das Oliveiras ali. Você precisa sentar com Jesus da mesma forma que ele sentou com Nicodemos e houve ali uma troca de ideia, um bate-papo. E aí? Você precisa nascer de novo. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, por gentileza. Veja só. E eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa igreja, ela tinha ensino, essa igreja tinha comunhão, tinha partir do pão e tinha oração. São marcas da igreja primitiva. São homens, são mártires que morreram em prol do evangelho. São pessoas que não negaram a sua fé. E os nossos irmãos da igreja perseguida, eles têm muito isso comum. E um detalhe muito importante, os nossos irmãos da igreja perseguida, eles também têm muito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Abra para mim, por favor, Daniel capítulo 3, verso de número 17. Sabemos que é um contexto completamente diferente, tá? Aí são centenas de anos antes. Mas veja bem, só para eu dar uma explanada para vocês aqui. Esses 3 homens eram homens de Deus. Eram homens que tinham enraizado em vocês a sua fé em Deus. Eram homens que não abriam mão dos seus valores. Então, no capítulo de número 3 de Daniel, no versículo número 17, eles vão dizer assim para o rei Nabucodonosor: se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Segura um pouquinho. Então veja bem, olha a fé corajosa que esses homens tinham. Eles não estavam falando para nenhum Zezinho, nenhum Joãozinho, não. Desculpa os Zezinhos e os Joãozinhos da igreja, perdão. Não estavam falando para qualquer um. Eles estavam falando diante do grande rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha, porque houve um decreto em que eles tinham que se prostrar e adorar ali aquela imagem do rei Nabucodonosor. Eles, não, só existe um Deus a quem eu vou me prostrar. Só existe um Senhor a quem eu vou me render. Ao homem jamais. E por isso vai gerar uma fúria em Nabucodonosor, em que ele manda esquentar mais a fornalha e vai lançar esses homens dentro da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eles viram para o rei e diz: olha, se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos. Os nossos irmãos da igreja perseguida, eles sabem muito bem em quem eles têm crido. Eles sabem que mesmo diante de uma perseguição, mesmo diante da opressão, mesmo diante da violência, eles não retrocedem, porque eles têm um pouco de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabem o Deus a quem eles servem. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Versículo de número 18, olha o que vai nos dizer aqui. Mas, vírgula, se ele não nos livrar, vírgula, sabe, vírgula, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles sabiam o risco de morte que eles estavam correndo. Eles sabiam muito bem o risco de morte, mas eles não se prostraram. Eles não negaram a sua fé. E a igreja hoje perseguida, ela tem muito disso.
são homens e mulheres valorosos, guerreiros, corajosos, que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à violência, eles não retrocedem. Isso é um ensino para a gente, irmãos. A gente não vai retroceder jamais. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar em frente, aquilo que nos foi chamado, a carreira que nos foi proposta, nós vamos continuar. Porque assim como essa igreja perseguida, ela tem como marca na sua vida, Lucas 10, 27, que é o café, que eles amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, eles também têm um pouco de Sadraque, Mesaque e Abednego. A morte pode estar à beira, mas eles não retrocedem, eles não voltam para trás. E eles sabem que Deus pode livrar. E mesmo se Deus não livrar, eles estão sujeitos à morte, correm risco de morte. E mesmo correndo risco de morte, eles não adorarão outro Deus a não ser o grande Redentor, o grande Salvador. Isso é uma marca da igreja, meus irmãos. Isso é algo que nós precisamos pensar e refletir. O tipo de evangelho, o tipo de cristianismo nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que tipo de cristianismo você está vivendo hoje? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Será se você estiver diante de uma fornalha ardente, você teria coragem de falar o seu relacionamento com Deus, que te impulsiona a você falar para os reis o que Sadraque, Mesaque e Abednego disse para Nabucodonosor? O seu relacionamento com Deus te impulsiona você a amar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças e de todo o seu entendimento? O seu cristianismo te proporciona isso? Que tipo de cristianismo você está vivendo? Até quanto Deus pode contar com você? Até quanto Deus pode contar com você? Deus pode contar com você até onde? Até a página 2, até a próxima página? Ou Ele pode contar com você a todo momento, a todo instante? O que tem mais valor para você hoje? O que mais te impulsiona hoje? O que mais te motiva hoje? É um relacionamento com Deus ou é a sua própria vida? O que te impulsiona hoje? É você buscar a Deus em oração ou você adquirir um próximo bem que você tanto deseja quanto você almeja? Que tipo de fé que você serve, que você tem? A sua fé é só para você ter as coisas? Como diz o pastor Wagner, né? Você é aquele tipo de cristão e quando chega diante de Deus, ao invés de você se prostrar diante dos pés do Senhor, você é aquele tipo de cristão que começa a bater nos bolsos de Deus? Porque eu me lembro quando eu era mais novo, eu era jovem, eu era criança. Meu pai trabalhava na Fiat, ele chegava em casa na parte da tarde, sempre trazia alguma coisa, um doce, alguma coisa. E eu, pai, o que você trouxe para mim? Ô pai, o que tem para mim aí? O que você trouxe hoje? O que tem de comer? A minha filha, quando eu chego em casa com uma sacola, a primeira coisa que ela faz é falar: ai papai, não, já vai na sacola, tem algum chocolate, tem alguma coisa? Já sai procurando alguma coisa para comer. Você é assim com Deus? Quando você vem num culto, você vem para prestar um culto a Deus ou você vem para tentar receber alguma coisa de Deus em busca da bênção perdida? O que te motiva? Que tipo de cristianismo você está vivendo? Seja sincero com você mesmo. Eu estou orando a Deus, estou fazendo um voto a Deus não para ter uma vida com Ele, mas para poder buscar alguma coisa? É louvável, é justo. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele pode nos conceder todas essas bênçãos, mas saiba que isso não é importante. O que Deus quer de você é o seu coração. Um coração quebrado e contudo desse coração não resiste a Deus. Deus não resiste a este tipo de coração. E engraçado, irmãos, que Deus Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações. Ele te conhece, Ele sabe o que te motiva, o que te impulsiona. E o que Ele quer é que você abra o seu coração e fale: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser um crente fiel ao Senhor, eu quero ser um crente leal ao Senhor. Mesmo diante das dificuldades, pode ter coisa para comer dentro de casa hoje, eu estou dando glória a Deus. Pode não ter nada, eu estou dando glória a Deus diante de Deus também. Eu posso ter uma casa, eu posso ter um carro, eu não posso ter nada, mas o meu coração não é motivado por isso. O que me motiva a servir a Deus não são essas coisas, mas o que me motiva a Deus é conhecer a Deus. Hoje nós estamos diante dele, e a imagem que nós temos dele, segundo Paulo lá em Coríntios, né, quando ele fala do amor, é uma imagem bem embaçada. Mas chegará um momento em que nós estaremos diante de Deus assim, ó, face a face. E da mesma forma que Ele nos conhece, nós também o conheceremos.
E é isso que nos motiva. Essa igreja perseguida, esses países representados, onde você vai ter pessoas com idiomas diferentes, pessoas que têm uma cultura diferente de toda a nossa, que nós estamos habituados e acostumados, são pessoas que um dia, todos os povos, tribos, línguas e nações, se prostrarão diante de Deus. E nós, como igreja livre, temos muito a aprender. Nós precisamos estar dispostos a aprender. Você vê os nossos irmãos no norte da África, no Oriente Médio, sendo minoria, sendo oprimidos. Ali você vai ver grupos radicais islâmicos perseguindo essa minoria cristã. Você viu que no Egito, aquela cena dos cristãos ajoelhados na praia e tendo sendo ali, tendo a sua cabeça, né? A gente não pode falar porque está sendo transmitido o culto, então a live pode cair, né? Então você vê a morte daqueles cristãos ali. Você vê outros grupos, nem vou dar nome a alguns grupos que vocês já devem conhecer pelo noticiário, em função da transmissão, mas cristãos sendo perseguidos e mortos, irmãos. Isso tem que doer em nós. Isso tem que doer em nós. E hoje é o dia que nós levantamos para levantar um clamor a essas nações, a esses povos. Eu não tenho aqui, mas no final do culto, vocês já perceberam que no final do culto, nós sempre fazemos orações para as pessoas. São inúmeros pedidos de oração. Para os nossos parentes, para os nossos queridos e amigos. Pessoas enfrentando problema de depressão, câncer, pessoas aguardando para fazer uma cirurgia, pedindo uma porta de emprego. Todos os nossos cultos, nós oramos em Jerusalém. Nós oramos para os nossos irmãos. E hoje é um dia à parte. É um dia que vamos orar pela igreja que é perseguida, pelos irmãos que sofrem dificuldade, pelos irmãos que estão sendo perseguidos por causa, como nós lemos Atos capítulo 4, versículo 1. Eles são perseguidos por causa da sua fé em Cristo. Assim como Pedro e João foram presos, encarcerados, não por cometer crime, mas por falar de Jesus, muitos dos nossos irmãos sofrem por isso. Você, quando entrou aqui nesse culto, você recebeu ali, tá, um aramezinho, né, com o nome de um país. Não é para você levar para sua casa, para você ficar lá escondendo, ficar lá orando, não é para disso não. É só um simbolismo que nós vamos orar pelos nossos irmãos. E eu quero que a missionária Fabiana vai direcionar esse momento de oração. E aí você vai orar por esse país agora.